Um, dois, testando. Aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Um, dois, testando. Sim. Boa noite, meus companheiros, disse Wilson. Boa noite, Wilson. Pessoal, meus queridos, minhas senhoras e senhores, então vamos dar início em mais uma aula de Direito Civil 6. Deixa eu desativar o som de alguém aqui. O que está acontecendo? Desativar aqui, ok. Ok, então vamos lá. Na última aula, o que nós estudamos mesmo? Me ajudem a lembrar que a minha memória é fraca. O que a gente estudou ontem? Indignidade, muito bem, Tati. É isso aí, Karina, herdeira indigno, exatamente. A gente até falou daquela história de terror da Suzane Richthofen. E hoje a matéria é muito interessante. A matéria de hoje vai tratar sobre herança jacente e herança vacante. Eu tenho certeza que você já ouviu esses termos na sua vida, mas pensava, isso é de comer ou de passar no cabelo? Pronto, desativei o som do pessoal aqui. Então, e aí, herança jacente e herança vacante, é de comer ou de passar no cabelo? Nenhum dos dois, tá? É um instituto jurídico que está dentro do direito das sucessões, essa matéria maravilhosa que só perde para o direito de família, tá? Então, continuando aqui. Pessoal, primeiro, conceito de herança jacente e de herança vacante. Qual que é a diferença? Por que a gente estuda as duas juntas? Por que eu não vou estudar separadamente cada uma? Boa pergunta. Porque muitas vezes os conceitos de herança jacente e de herança vacante são confundidos pelo estudante, pelo intérprete. Mas a gente vai ver que um não tem nada a ver com o outro, certo? Primeiro lugar, o que é a herança jacente? De onde que vem essa conceituação, essa classificação? Por que se chama jacente? Segundo Maria Berenice, a herança é jacente quando ela jaz sem dono. A herança jaz sem dono. Como assim? O que é jaz? Jaz, pessoal, vem do verbo jazer. É uma flexão do verbo jazer. Está na terceira pessoa do singular, certo? Então, a herança, terceira pessoa do singular, jaz, sem dono. O verbo jazer, ele vem do latim jacere, que significa descansar. Então, a herança jacente, ela está descansando, parada, sem dono, até aparecer um dono. Até então, os donos seriam quem? De acordo com o princípio de Saizine. Quando o autor da herança morre, automaticamente a herança tem que ir para quem mesmo? Deixa eu ver aqui o chat, o que vocês estão falando. Vocês estão participando ou eu estou falando sozinha? Escreva aí, gente. O que diz o princípio da Saizine? Quando o autor da herança falece, a herança pode ficar sem dono, no limbo, sem titular? Não, né? Então, ela tem que passar para os herdeiros, né? Então, os herdeiros automaticamente recebem a titularidade
daquela herança. Agora eu te pergunto, e se os herdeiros forem desconhecidos? Às vezes até tem herdeiro, mas eles são desconhecidos. Ninguém sabe do paradeiro dos herdeiros. Aí a gente fala que a herança, ela fica aguardando um herdeiro aparecer. Ela está descansando, está jacente, ó, jazer. Ela está descansando até aparecer um herdeiro. Só que quando essa herança está descansando e algum interessado percebe que não vai aparecer ninguém, o que ele faz? Ele pode solicitar a declaração de vacância. Aí é instaurado um procedimento onde vai se buscar a existência desses herdeiros, porque até então eles são desconhecidos. Quando os herdeiros são desconhecidos, a herança é jacente. Ela está ali parada esperando alguém lá e ó, laçar e pegar. Mas e quando chega depois da investigação, depois da citação, todos os tipos de citação existentes, depois da habilitação, de um monte de tentativas de herdeiros e percebe que nenhum deles é herdeiro porcaria nenhuma. Por exemplo, você fica sabendo que aí na sua cidade morreu um milionário e não aparece herdeiro. Aí, o que você vai fazer? Cara, eu vou me habilitar lá, vai que eu tenho um DNA distante e herda esse trem sozinho. Você vai e habilita lá no processo de inventário, tem que ser no processo de inventário, tá? Só que aí eles vão perceber que você é um malandrão, não é herdeiro nada. Então, depois de toda essa busca incessante do judiciário atrás de um herdeiro que até então era desconhecido, verifica-se que, na verdade, não existe herdeiro. São inexistentes. Aí vai acontecer o quê? Uma sentença, e essa sentença vai reconhecer a inexistência desses herdeiros que antes eram só conhecidos. Aí, gente, com essa sentença que reconhece a inexistência desses herdeiros, depois que o judiciário procurou e não achou ninguém, aí a sentença que reconhece essa inexistência torna a herança adjacente, que estava ali paradinha esperando o herdeiro aparecer, ela passa a ser vacante. Porque agora nós temos certeza que os herdeiros não existem. Oi, o que está acontecendo? Tem algum prazo máximo? Tem. Para ficar na espera? É 4 anos? Sim, senhora. Adoro as perguntas que já vem com a resposta junto. Então, falou. É isso mesmo. 4 anos da abertura da sucessão. Só que tem outros prazos aí que a gente tem que ficar atento, tá? Por exemplo, calma que a gente vai chegar lá nos procedimentos. Vamos por partes, porque senão vocês perdem aqui o cálculo, o raciocínio. Aí, pessoal, veja bem, então o judiciário procurou e não achou herdeiro. Aí o judiciário declara a vacância, ou seja, os bens deixaram de ser jacentes, deixaram de jazer e passaram a ser vagos. Vagos, vacância, herança vacante, vem de vacância, certo? Então, os bens que estavam aguardando os herdeiros que até então eram desconhecidos, com a declaração de inexistência desses herdeiros, essa herança passa de jacente para vacante. Certo? A diferença é essa, então. Então, quando existe dúvida ainda se vai aparecer algum herdeiro, a herança é jacente. Quando já tem uma sentença que declara a inexistência desses herdeiros, a herança passa a ser vacante. Aí nós temos umas hipóteses de vacância. Quando que se dá a herança vacante? Primeiro lugar, quando não existem herdeiros, vocês já sabem, né? A gente acabou de falar. Na ausência, na inexistência de herdeiros, a herança é vacante, certo? Primeira hipótese.
Segunda hipótese, todos os herdeiros, até existe herdeiro, tá? Mas todos renunciaram à herança. Lembra quando a gente estudou aceitação e renúncia de herança? Que tem um prazo ali estabelecido pela lei para o herdeiro renunciar. Se ele não renunciar, presume-se que ele aceitou a herança. Então, ele é obrigado a aceitar aquela herança ali. Se ele quiser depois ceder o direito para outra pessoa, é outro ato intervidos, mas ele não pode mais renunciar à herança. Mas aí, gente, imagina que são 2 herdeiros, 2 filhos. O falecido deixou 2 filhos apenas de herdeiros. E os 2 abriram mão da herança, renunciaram. A herança ficou sem herdeiro. Então, é outra hipótese de vacância. Tá? Então, a primeira hipótese, herdeiros desconhecidos, ou herdeiros inexistentes. Tá? Procurou, o judiciário procurou, não achou nenhum herdeiro, aí declarou a vacância daquela herança que antes era jacente. Segunda hipótese, a herança nunca foi jacente. A herança tinha dono. Só que os donos, os herdeiros, por direito, eles renunciaram. Então, se todos os herdeiros renunciarem, a herança passa a ser vacante automaticamente. Certo? Agora, uma pergunta que não quer calar. E se o herdeiro for indigno? Só tem um herdeiro. Essa herdeira é a Susana Richthofen. Vamos lá na historinha da Susana Richthofen, novamente. Aquela história de terror, onde ela se apaixona pelo bandido e a família não aceita o relacionamento, o namorado... Deixa eu tirar o áudio aqui do pessoal. Então, vamos retornar lá no herdeiro indigno. Aí ela começa um relacionamento com um rapaz. A família não aceita. E aí o rapaz, junto com ela, decidem matar os pais da moça, que eram cheios da bufunfa, para ficar com a herança. O cúmplice foi quem? O cunhado, o irmão do Daniel, que era o namorado. Daniel e o Christian Cravinhos, né? Quem efetuou ali o homicídio, certo? Amando da Suzane, certo? E ela ficou lá na sala esperando a pancadaria moer ali, né, no andar de cima. Credo, que horror. E aí, enfim, mataram os pais dela, amando dela, consentimento dela, enfim. Aí ela foi processada, julgada, junto com os cravinhos, e todos foram condenados pela prática de homicídio doloso. Aí a gente vai lá para os casos de indignidade, artigo 1814, inciso 1. A pessoa que atenta contra a vida através de homicídio doloso, ou seja, com a intenção de fazê-lo. Contra quem? O autor da herança, ou ascendentes, ou descendentes, ou cônjuges, ou companheiros. Então, se essa pessoa é condenada por ter cometido homicídio doloso ou contra o autor da herança ou seus familiares mais próximos, essa pessoa pode ser declarada indigna. E assim o foi. A Susana Richthofen foi declarada indigna pelo seu amor bandido, pessoal. Tem até uma música do Charlie Brown Jr., vocês já escutaram aquela música? Tudo, né? Tudo que ela quer, eu falo tudo que ela gosta de escutar. Quem conhece Charlie Brown Jr.? É da sua época? Ele morreu já, o chorão, tadinho. Aquela música assim, ó, gente, presta atenção. Essa é uma história de amargar. Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar. Tudo que ela quer, o pai dela dá, desde casa em Ubatuba, no Guarujá, ouviram? Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim. Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim, ela tem carro importado e telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um AP no BNH. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Charlie Brown Jr. Aí tem uma parte que fala do pai, né? Como é que é, gente? Me ajuda. O pai dela, como é?
O pai dela riu de mim, porque o meu carro é popular, ainda me deu uma notícia de desanimar. Rapaz, tu não é bom para minha filha, não. Quem é teu pai? Quem é você? O que que você faz? Vou investigar você. Adoro. É a música da Suzanne Richthofen, queridos. Então, quando vocês forem lembrar aí dessa história de amargar, tá? Combina. Só que essa música é anterior ao fato, tá? Não foi feita por causa do caso, não. Mas cabe direitinho aí. Enfim, agora que vocês ouviram essa palhinha dessa cantora mor, que graças a Deus é professora, que eles não iam morrer de fome, a herdeira indigna. Pense que porque a Suzana, ela tem um irmãozinho, o Andreas. Imagine se o Andreas morrer. O Andreas não tem nenhum herdeiro. A Suzaninha vai herdar do Andreas? Como assim, Lucas? Não. Por quê? A Juliette disse, nesse caso, perde o direito hereditário. A indignidade é uma sanção civil que acarreta na perda do direito. Nossa, que emoção. Quase chorei agora, hein? Que bonitinha a resposta da Juliette. Gente, seguinte, houve a sentença de indignidade pela morte do autor da herança, pai e mãe. Aí houve a transmissão da herança, certo? Para quem? Para o Andreas. Ele herdou tudo sozinho, porque a Suzane foi excluída. Aí agora, não que a gente queira a morte do Andreas, tadinho, que ele viva para muitos anos aí, feliz para sempre. Mas se ele morrer sem herdeiros, é outro autor da herança. E aí? O Ministério Público vai ter que promover outra ação de indignidade, porque a primeira ação foi porque ela matou o pai dela, o autor da herança. Seguinte, gente, não precisa de outra ação, sabe por quê? Porque é o mesmo fato, o mesmo acervo de bens. Então, ela não herda, ela continua sendo indigna, porque apesar do Andreas ter morrido, lá no inciso 1 do 1814, diz que a indignidade é para a pessoa que mata ou o autor da herança, ou ascendente, ou descendente, ou cônjuge e companheiro. O autor da herança que ela matou é quem? Ascendente do Andreas. Então, temos um novo autor da herança? Sim, é o Andreas. Só que a Suzane matou ascendente do autor da herança, que é o pai do Andreas, que era dela também, né? Então, nesse caso, não precisa de mais uma ação judicial para declarar a indignidade da Suzane. Ela continua recebendo o efeito jurídico lá da outra ação, que a considerou indigna. Então, queridos, a herança automaticamente é jacente. Vacante. Jacente é quando o herdeiro é desconhecido. Ali a gente sabe, tem certeza da inexistência de herdeiros. Até porque o Andreas não deixou filhos. Pode até que primeiro ela vá para vacância, viu, gente? Se a gente parar para pensar, porque o Andreas é um rapaz aí, sei lá, ele deve ter uns 25 anos, 30. Quem garante que ele não tem um filho aí perdido? Então, a herança nada impede que ela seja declarada, que ela seja considerada vacante. Aí vamos atrás do herdeiro do Andreas. Não achando, aí ela se torna vacante. Beleza? Olha só, então são as 3 hipóteses de vacância: quando não existe herdeiro, quando existe, mas todos renunciaram à herança, ou quando o único herdeiro é indigno. São as 3 hipóteses de herança vacante, certo? Antes da gente passar para os efeitos jurídicos e procedimento, se essa aula acabar, vocês vão esperar eu encerrar a aula, ou se ela acabar, lógico, ela já foi encerrada, e aí vocês vão entrar no mesmo link. Eu descobri hoje que dá para fazer isso, pessoas, e eu tendo trabalho para ficar criando link, um monte de link. Tá? Então, vocês, é só esperar acabar essa reunião, a hora que for encerrada, vocês entram no mesmo link que a Thaisa mandou aí para vocês, que eu vou iniciar a reunião novamente. Certo?
eu descobri o Brasil quando eu descobri essa ferramenta que pode usar a mesma aula, gente. Certo, então, continuando. Qualquer dúvida da matéria, vocês vão me perguntando aí. Efeitos da vacância. Então, a gente viu que a herança foi declarada vacante. Por quê? Porque foi reconhecida a inexistência de herdeiros. Tá? Bom, declarada a vacância, pessoal, o que vai acontecer com esses bens? Já que não tem herdeiro? Eles vão para o ente público, para o domínio do ente público, tá? Então, quer dizer que ente público é herdeiro? O que você acha? Na verdade, Juliette, vai para o município ou para o DF, para o Distrito Federal, onde os bens estiverem, né? Então, se os bens estiverem em Goiânia, vai para o domínio do Íris Brasil, Íris Rezende, Múmia. Tô brincando, todo respeito ao Íris, já votei nele diversas vezes, adoro. Gente, então, não sei se voltaria novamente, porque, né, provavelmente o cargo ficará vacante, tô brincando. Continuando aqui, então, vamos falar sério. Não quero ser processada. Aí, pessoal, declarada a vacância, os bens vão para o ente público. Para quem? Para o município. Certo? Vai para o domínio do município. Os credores, se esse falecido deixou credores, eles podem tanto dar entrada nesse processo de investigação de herdeiros, que eles querem receber, como eles podem cobrar a dívida deles se essas dívidas forem reconhecidas aqui nesse processo. Porque, gente, aqui nesse processo de vacância, para declarar vacância, enquanto os herdeiros estão sendo procurados, acontece um procedimento chamado de arrecadação, que é onde o juiz vai listar todos os bens, todas as dívidas do falecido. Você acha que o juiz vai fazer isso? Se você estudar a vida inteira para ser juíza, aí falece um senhor lá da comarca, você vai lá na casa dele listar os bens? Você acredita nisso, que isso acontece? Depende, né? Porque, tipo, se for um juiz muito sistemático, ele vai, que ele quer fazer tudo certinho. Mas a maioria pede para outra autoridade fazê-la, né? Você acha que vai ficar com o caderninho lá listando bem? Caderninho, fazendo o selo do patrimônio. Enfim. Então, pessoal, esses credores, eles podem, essas dívidas, esses créditos, eles são verificados nesse procedimento de arrecadação que o juiz faz, tá bom? Todos os artigos referentes a essas afirmações que eu estou falando para vocês, por exemplo, a questão dos credores, a questão do juiz fazer essa verificação, eu vou deixar no material, tá? Mas se você quiser anotar aí, artigo 1154 do CPC fala da cobrança dos herdeiros, a cobrança dos credores dessa herança vacante, Código de Processo Civil, artigo 1154, Código Civil também, quando o legislador quer tratar de procedimento no Código Civil, a gente adora, né? Aí quando choca com o de processo civil é mais bonito ainda. Artigo 1821 do Código Civil. Bom, e o que o juiz pode permitir nesse processo todo até a declaração de vacância? Ele pode permitir, inclusive, a venda de bens pessoal do acervo, você acredita? Artigo 1155 do Código de Processo Civil diz ali o que o juiz pode autorizar a venda, a alienação. E tem uma exceção de bens que o juiz não pode alienar. A exceção é sempre interessante a gente saber, né? Então, eu vou ler para vocês. Parágrafo único do artigo 1155 do Código de Processo Civil. Não se procederá, entretanto, à venda
se a fazenda pública ou o habilitando adiantar a importância para as despesas. Não era esse artigo que eu queria. Era o 1156 do Código de Processo Civil. Os bens com valor e afeição, com valor de afeição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros, obras de arte, só serão alienados depois de declarada a vacância. Então, a exceção à regra dos bens que o juiz pode permitir a venda antes da vacância está ali no artigo 1156, que são aqueles bens de estima e afeição do falecido. Quem que pode requerer essa arrecadação, essa declaração de vacância? Qualquer interessado. A nossa aula, eu acho que tem menos de 10 minutos. Se cair novamente, vocês entram no mesmo link, ok? Então, quem tem legitimidade ativa para requerer a arrecadação, a declaração de vacância? Qualquer interessado. Bom, então, antes de mais nada, é feita a arrecadação dos bens. É o primeiro procedimento para a gente chegar até a vacância. Os herdeiros estão desaparecidos, desconhecidos, não sabemos se eles existem. É diferente de ausente, herdeiro ausente, tá? Porque o ausente, a gente tem certeza que a gente não estudou ainda o Instituto da Ausência, mas eu quero aproveitar aqui para falar para vocês. Tem uma situação onde a gente sabe da existência do herdeiro, mas ele sumiu. Agora, tem uma situação que ninguém nunca ouviu falar de herdeiro nenhum. Aí é herança jacente. Quando eu tenho certeza que ele existe, mas ele está desaparecido, aí é herdeiro ausente. É outro tipo de herdeiro. Eu sei da existência dele, mas ele está sumido. Agora, aqui na herança jacente, a gente desconhece a existência de qualquer herdeiro ou sabe que os herdeiros que haviam morreram todos. Então, a gente desconhece. Nesse sentido, a herança é jacente. Então, para que ocorra a vacância, é necessário que se faça o procedimento da arrecadação, que está lá no artigo 1142 do Código de Processo Civil. O juiz vai fazer essa arrecadação, vai listar os bens, os créditos e débitos do falecido, junto com o escrivão do curador. Que curador, Jesus amado! Gente, alguém tem que administrar esse acervo aí. Você concorda comigo? Lá no processo de inventário, quem que administra? Algum herdeiro, o inventariante. Aqui a gente não tem herdeiro. Quem que vai administrar? Uma pessoa indicada pelo juiz, o juiz que vai nomear. Essa pessoa indicada pelo juiz é o curador. Ele recebe o nome de curador. Então, o juiz vai listar os bens na arrecadação. Depois da arrecadação, ele vai nomear curador e é o curador que vai administrar, cuidar daquele patrimônio como se fosse o inventariante lá no processo de inventário. Onde que essa arrecadação deve ser proposta? Lá no fórum onde o último fórum de residência do falecido ou na localidade dos bens. Certo? Bom, uma vez listados os bens, o juiz indicou o curador vai estar cuidando do acervo. O que vai acontecer agora? A busca pelos herdeiros. Como que é feita essa busca? Bom, se a gente presume que algum fulano é herdeiro, a gente vai mandar citar, o juiz vai mandar citar, notificar esse herdeiro para ele comparecer no processo e falar ali se ele é herdeiro ou não, provar que é herdeiro ou não. Na ausência de herdeiros que possam ser enviada a citação, aí nesse caso a citação ela é feita por edital. Essa questão da publicação de editais aqui na herança vacante dá uma atenção especial nela. Por quê? Porque são vários editais que serão publicados e aí ao longo de
6 meses na publicação desses editais, se ninguém aparecer, aí o juiz pode declarar a vacância. Onde que está o artigo? Artigo 1152 do CPC fala da expedição de editais para encontrar os herdeiros. Tá? Até porque, gente, quando você estudar, você já deve estar estudando, né? Você já está praticamente formando. Quando vocês começaram a estudar processo civil, vocês viram que existem algumas hipóteses de citação. Primeiro, o oficial de justiça, primeiro via correio, outros procedimentos exigem a citação pessoal do réu. Aí depois vem a citação por hora certa, e aí só depois é permitida a citação por edital. Aí depois da citação por edital, que é a última, não aparecer ninguém, aí o juiz pode julgar o processo sem a contraprestação do réu, sem a participação do réu. Ele vai ter se dado por citado. É como se ele ignorasse a citação. Tá? Então, aqui na citação para esses pretensos herdeiros, antes de se declarar a vacância, como não existe herdeiro, os herdeiros que a gente pressupunha que existia já mandou citação, não compareceram, ou se compareceram, não provaram que eram herdeiros. Então, vamos para a publicação digital, é a única solução, é lógico isso. É por isso que tem que publicar edital. Só que, gente, nós estamos falando de um acervo patrimonial, então não basta uma publicação digital. O artigo 1152 fala que serão expedidos o edital vai ser expedido 3 vezes. Então, serão 3 publicações. Cada uma tem que ter um intervalo de 30 dias, no mínimo. E se da primeira publicação do edital para aparecer algum herdeiro transcorrerem 6 meses e nada de alguém aparecer, sentença declarando a herança vacante. Tá? Então, nós vamos, depois de que o juiz fez a arrecadação, nomeou o curador, ele vai o quê? Correr atrás de herdeiro. Vai tentar chamar no processo os herdeiros que possam ser presumidos aí, não achou, citação por edital. 3 publicações por edital, sendo que cada publicação tem que ter um intervalo de 30 dias no mínimo cada uma. E da primeira publicação até 6 meses, se ninguém aparecer, aí a herança é declarada vacante. Ok, então agora a herança é vacante. Não pode mais. E se depois de declarada vacante aparecer um perdido lá, falando que é herdeiro, o que vai acontecer? O que você acha? Ele não tem mais condições de reaver a sua herança? Gente, deixa eu só corrigir uma questão aqui do prazo para vocês, dos 6 meses. Então, da primeira publicação até 6 meses é o prazo para aparecer herdeiro, é o prazo para habilitação de herdeiro. O prazo para declaração de vacância é de 1 ano da primeira publicação, tá? Eu confundi os prazos aí. Eu vou até ler o artigo com vocês aqui. Olha só, artigo 1152 do Código de Processo Civil. Ultimada a arrecadação, ou seja, finalizamos a arrecadação. O juiz mandará expedir edital, que será estampado 3 vezes com intervalo de 30 dias para cada um, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que venham a habilitar-se os sucessores do finado no prazo de 6 meses, contados da primeira publicação. Então, esse prazo de 6 meses, pessoal, é para habilitação apenas. Se ninguém habilitar, depois de 1 ano da primeira publicação, o juiz pode declarar a vacância da herança. Tá? Então, corrigindo no seu caderninho que a professora se equivocou. O prazo de 6 meses é apenas para habilitação de novos herdeiros. Declaração de vacância é 1 ano da primeira publicação do primeiro edital. Aí, pessoal, neste momento da publicação da vacância, lembrando que se essa aula cair, você vai entrar no mesmo link.
Pessoal, então a herança foi declarada vacante. O que vai acontecer com esses bens? Eles vão para o domínio do ente público. Se for município, vai para o município, para a cidade. Se estiver no Distrito Federal, vai para o DF, para o Distrito Federal. Tá? A doutrina diz que, uma vez declarada a herança vacante, ou seja, quando o acervo vai para o domínio do ente público, essa propriedade ainda não é plena. A propriedade do ente público ainda não é plena. Quem lembra dos direitos reais, quando você fazia quinto período, a diferença da propriedade plena para resolúvel. A plena você pode usar, gozar, dispor da sua propriedade tranquilamente feliz, leves e tênis, como diz a Manu. Mas, se você aguarda uma situação que vai ali tornar a sua propriedade plena, ela é resolúvel ainda. Se acontecer alguma coisa, pode perder essa propriedade. A gente fala que nos próximos 5 anos, a gente não, quem me dera, a doutrina determina que nos próximos 5 anos de declarado, depois